Em Demon Slayer parece que ninguém tem paz, independente que seja Oni ou humano. Quase todo mundo nesse universo já teve um passado bem triste. Sendo pessoas fortes como os caçadores e os Hashiras, que foram pessoas que passaram por traumas no seu passado, mas conseguiram continuar no caminho do bem e ajudando as outras pessoas. Enquanto alguns, como por exemplo os próprios Onis, não tiveram a mesma sorte, foram um pouco mais fracos e acabaram entrando pro lado do mal. Alguns deles mesmo sem ter a escolha de entrar nesse mundo e sendo obrigado. A verdade é que a maioria dos personagens de Kimetsu no Yaiba todos são quebrados emocionalmente. Eles não são pessoas que tiveram uma boa infância ou algo ali normal. Sempre aconteceu tragédia em suas vidas para fazerem seguir naquele caminho, de tentar defender outras pessoas ou de simplesmente causar o caos como uma forma de vingança por ter acontecido com eles. E bom, no caso dos Onis, né, a maioria sempre teve um passado meio triste, com exceção de um. E bem, eu acredito que eu não preciso fazer nem surpresa ou suspense, até porque tá no título e tá na thumb. Tô falando do Doma. O Doma é um Oni bem diferenciado dentro de Kimetsu no Yaiba, pois ele simplesmente, diferente da maioria, ele é um cara bem amigável e que aparenta pra você que ele é muito gente boa. Porém, isso é apenas fingimento. Doma é um Oni que ele simplesmente não sente nada por ninguém. Toda a sua personalidade de ser gentil, ser um cara legal, é apenas fingimento. E isso é um reflexo da sua infância. Durante a sua infância, o Doma ele foi tratado como uma espécie de deus, já que ele foi uma criança que nasceu com os olhos coloridos. Então, seus pais, que faziam parte de uma seita, acreditavam que o Doma conseguia escutar vozes do além, vozes dos deuses, o que era uma grande mentira. Na verdade, aquilo ali era só para os seus pais conseguirem dinheiro de pessoas que participavam daquele culto. E aquilo deixava o Doma bastante triste, pois o Doma, mesmo criança, ele sabia que ele não escutava nenhuma vozes do além e sabia que seus pais estavam mentindo. Mas ele fingia para as pessoas, né, que ele a escutava justamente para dar meio que esperança àquelas pessoas, porque o Doma ficava triste ao ver que elas acreditavam em algo que não existia. E isso fez desde cedo o Doma se tornar alguém ateu, que não acreditava em nada, nem em Deus e nem em Buda, já que ele via, né, que as pessoas acreditavam em algo que não faria sentido, que na mente dele as pessoas só criavam aquela coisa de Deus ou de um ser divino justamente para ter algo sobrenatural que simplesmente resolvesse seus problemas. E bom, o Doma, né, dava alguns conselhos para aquelas pessoas, né, que estava abençoando elas. Só que ele mesmo sabia que não estava fazendo nada, mas ele não queria magoar aquelas pessoas. E isso fez o Doma ter uma impressão que as pessoas eram ignorantes, que eram praticamente bichos que falavam, já que elas acreditavam em coisas, né, que nem existiam, né? Queria ter algum tipo de propósito, sendo que o real propósito dos humanos era a morte. Eu acho isso bem interessante que Kimetsu no Yaiba porque é algo não muito aprofundado, mas meio que uma alfinetada ali da autora em relação às religiões, que muitas pessoas creem na religião, né, como sendo algo mais importante do mundo, como sendo a salvação de tudo. Claro que sim, é importante a gente crer em algo, a gente precisa acreditar em Deus ou independente da sua religião, mas também a gente tem que entender, né, que o plano real que a gente vive aqui também é importante. A gente não deve só acreditar no divino, até porque a gente não tem a certeza, né, se existe de fato um céu ou inferno. Então a gente também tem que ter a consciência que a gente pode estar na religião que pode estar certa, mas também pode estar na religião que está errada. Isso é uma crítica que Demon Slayer faz, né? Já que existe muitas religiões por aí no mundo que são extremamente fanáticas, que enganam muitos fiéis. E devido a isso, o Doma, né, meio que aos poucos ele foi perdendo os seus sentimentos e sua humanidade, a ponto de achar, né, que os humanos eram muito burros. E bom, a prova da perda da sua humanidade aconteceu quando sua mãe descobriu que seu pai tinha traído ela e acabou, né, matando seu pai e depois tirando a própria vida. Quando o Doma chega na sala e vê aquela cena da sua mãe e seu pai mortos, ele simplesmente não liga. A única reação que ele tem é simplesmente ficar indignado, porque quem é que vai limpar toda aquela sujeira? Ele simplesmente não se importou com a morte dos seus pais. E após isso ele acabou tomando a liderança da religião, né, sendo como o cara ali principal, já que antes era o seu pai. Então o Doma, até ali por volta dos 20 anos de idade, né, ele assumiu, né, a religião ali, fazendo a mesma coisa que ele fazia quando era criança. Só que quando ele tinha essa idade, ele acabou dando de cara com o Muzan. Eu acredito que o Muzan que achou ele. E o Doma, sem hesitar, acabou se transformando em um demônio. O Doma, ele é um anime muito interessante, porque dá pra fazer um paralelo
dele com a Tamayo. Por exemplo, a Tamayo sempre foi uma pessoa muito boa, né? E acabou se transformando em Oni justamente porque ela não queria morrer por uma doença que ela tinha e queria ver os seus filhos crescerem. Mas infelizmente ela acabou matando seus filhos porque não aguentou o sangue do Oni, né? O seu instinto falou maior e acabou matando seus próprios filhos. E bom, a Tamayo acabou ficando por muito tempo durante o domínio do Muzan e só saiu depois quando o Muzan quase foi morto por Orochi. E bom, depois disso a Tamayo acabou se tornando uma Oni que era independente, que não estava no domínio do Muzan e podia ter suas próprias decisões sem se preocupar em ser morta por ele. E meio que isso transformou a Tamayo no Oni do bem, que acabou sendo uma pessoa ali que cuidava, né, de medicamentos, meio que uma farmacêutica, até porque um dos seus objetivos era de alguma forma fazer o Muzan ser eliminado. É muito interessante que a aparência da Tamayo, ela não muda como Oni. Claro, né, que ela tem aqueles olhos pontiagudos e as suas unhas, né, que são maiores do que a de um humano comum. Mas é interessante que isso representa que a Tamayo, ela nunca virou um monstro. Mesmo ela depois de ter se tornado Oni, ela continuou humana de certo modo. Então, tipo, por isso que sua aparência não mudou. Porque muitos Onis que a gente vê, eles simplesmente mudam. E isso representa a sua transição de humano para um demônio. É como se ele se transformasse numa espécie de monstro. Até porque ele se transforma. Só que tem o lado interessante que é o paralelo com o Doma. O Doma é um dos poucos dos superiores que não mudou a sua aparência. O Doma, simplesmente, ele é a mesma aparência de quando ele era humano. É claro, a diferença é que tem os kanjis nos seus olhos, né, para indicar que ele é o superior 2, e as suas unhas que são maiores. E simplesmente isso representa que o Doma sempre foi um monstro. Isso mostra que não teve uma transição de humano para Oni. O Doma, quando ele era humano, ele já era uma pessoa extremamente ruim. Claro, isso teve consequência do seu passado de quando ele era criança, né? Por conta que a sua criação influenciou muito para o Doma se transformar numa pessoa ruim, numa pessoa que não tem humanidade. Mas esse é o paralelo que tem entre ele e a Tamayo. A Tamayo não mudou sua aparência porque ela sempre foi uma boa pessoa. E o Doma não mudou sua aparência porque ele sempre foi um monstro. Isso é bem interessante, é um detalhe que talvez muitos não percebam. Porque você, por exemplo, se pegar o Kokushiba, o Akaza, Gyouko, o Hantengo, o Gyutaro, você percebe que eles perderam características humanas e viraram criaturas mais monstruosas, né? Ficaram mais feios. No caso do Akaza ele não ficou tão feio, né? Mas, tipo, claramente uma pessoa cinza com listras azuis de cabelo vermelho não é normal. Mas isso mostra, né, que quando os Onis eles se modificam, mostra a perda da sua humanidade. Algo interessante sobre o Doma, também envolvendo a sua aparência, é que ele é um Oni muito bonito. Um Oni que é muito atraente, principalmente para as mulheres. E isso eu falo tanto dentro de Demon Slayer, como fora de Demon Slayer. Porque se você perceber dentro da comunidade de Demon Slayer, a maioria das meninas, elas gostam muito do Doma. E bom, isso faz o Doma, né, dentro da obra, apenas comerem mulheres. O que isso, né, é meio que uma crítica que a autora faz à própria comunidade e à própria humanidade. Que as pessoas, elas gostam muito de criaturas que são bonitas. Porque o Doma, ele simplesmente é um Oni que é sem emoção e ele mata apenas mulheres e se alimenta delas. Claro que dentro do anime tem a explicação porque mulheres têm mais nutrientes. Enquanto as mulheres mais novas, né, mais nutrientes dão pro Oni. Mas isso é simplesmente uma crítica que a autora faz à humanidade e também ao público feminino. Porque muitas mulheres, né, acabam se deixando se enganar pela beleza, né? Acha aquele cara muito bonito, acha aquela coisa muito bela, mas simplesmente passa um pano, né, pra maldade que aquela pessoa fez. E bom, vocês já viram muito casos, né, de criminosos que são muito bonitos, né, que acontece que as mulheres, né, fazem cartas pra eles. Claro que também isso não acontece só com as mulheres, também acontece com os homens, né? Quando acontece de uma mulher que fez um grande assassinato ou uma grande chacina, quando ela é muito bonita, simplesmente os caras falam que, eu queria levar pra minha casa, faz esse tipo de piada. E bom, isso é uma crítica que o personagem do Doma tem, né? Ele é tão bonito que acaba meio que as pessoas gostam dele só por isso, não importa o que ele faz. Ele matou a Kanai, matou a Shinobu, matou várias mulheres, mas mesmo assim a maioria das fãs femininas de Demon Slayer gostam muito do Doma, simplesmente porque ele é muito bonito, mesmo que ele seja um Oni que só literalmente mata mulheres, né? Ele não come homens, né? Mas as meninas acabam gostando dele. E isso é uma crítica foda que a autora fez, porque, pô, mano, porque ela simplesmente prevê um negócio que ia acontecer na comunidade dela. Isso é muito interessante. E um ponto muito polêmico sobre o Doma é que simplesmente ele tem uma morte até que muito polêmica dentro da obra. Pois simplesmente ele morreu, né, para a Hashira mais fraca e para dois caçadores que nem ao menos eram Hashira, sendo que ele é Lua Superior 2, né? Ele só fica atrás do Muzan e do Kokushibo. A derrota do Doma dentro de um roteiro realmente é uma derrota forçada. É uma derrota humilhante e sem graça. Mas dentro da história, num contexto, a sua derrota ser humilhante
casa muito com a história do personagem. O Doma sempre foi um desgraçado, sempre foi alguém ruim, sempre foi alguém sádico que nunca se importou com os outros. Então o Doma tem uma morte honrada, tem uma morte foda, como por exemplo a morte do Akazu ou a morte do Kokushibo, que foi batalhas bem tensas. Ele morrer de uma forma tão humilhante casa com a sua história. Ele merecia morrer dessa forma. Eu sei, Lua Superior 2 é meio paia, né? Muni, que é o terceiro mais forte, morrer dessa forma é um pouco de desperdício. Mas dentro da narrativa faz sentido. Ele merecia ter uma derrota humilhante. Porque ele é alguém que merece ser humilhado por todas as atrocidades que ele fez. Então por isso que a sua derrota é meio idiota. Não sei se essa foi a intenção da Gotoji com o personagem, mas foi algo que ela conseguiu trazer. É uma mensagem. Não sei se isso foi a intenção dela, mas traz essa mensagem. Ele precisou ser humilhado para pagar por tudo aquilo que ele fez. E assim, por esse lado, eu gosto muito da morte dele. Mas por outro lado, eu fico um pouco triste. Eu acho que o Doma deveria ter tido mais desenvolvimento, ter sido explorado mais os seus Kekijutsu. Até porque o Doma, né, meio que ficou conhecido como o cara das falácias em Kimetsu no Yaiba. Porque dizia que ele era muito forte, dizia que fazia essas clones de gelo, Buda de gelo, mas a gente não viu o real potencial desse Oni. E bom, essa é a reflexão que eu tenho sobre o personagem do Doma. Ele é um personagem muito bonito, né, que é justamente para fazer uma crítica às pessoas, né, que simplesmente passam pano para as coisas ruins que aquela pessoa fez, simplesmente pelo fato dela ser bonita. E também, é claro, né, sua aparência não ter mudado. Doma não mudou sua aparência porque simplesmente ele sempre foi um monstro. Diferente da Tamayo, que não mudou sua aparência porque ela sempre foi uma boa pessoa. E sua derrota ser humilhante casa totalmente com a narrativa e com a história do personagem, por ser um desgraçado. E bom, agora eu quero saber sua opinião sobre o Doma. O Doma é um personagem que você gosta? É seu favorito? E qual é a sua opinião sobre a história e trajetória desse personagem? Eu acho o Doma um personagem legal. Não é um dos meus favoritos, mas é um personagem que eu acho bem interessante, o seu jeito e a crítica que esse personagem faz à sociedade. Mas é isso, se gostou do vídeo, é claro, deixa seu like, a sua inscrição, ative o sino para não perder mais nenhum vídeo. E é isso, até a próxima.